Fala galera, o vídeo de hoje vai ser sobre comidas de São Paulo. Então vamos começar tomando café da manhã típico de paulista, que é o pão na chapa. Os bares e boteco do centro e restaurante tem tudo essa cara assim. Vamos achar algum que ainda esteja servindo café da manhã. O café responsa tem que vir nesse copo. Cerveja também, né? Agora não é hora de falar disso. Aqui em São Paulo é assim que a gente começa o dia. Esse aqui é pão com manteiga e aí eles esquentam na chapa. Só que se você quiser, você pode ter uma versão mais sofisticada que é pão com requeijão na chapa. É. E aí você tem que chegar de manhã na padaria e falar assim: ah, eu quero um pão na chapa e um pingado. O que vocês pedem em Curitiba de manhã quando vai na padaria tomar café? Pão d'água. Sério? Queijo e presunto. Home office. De manhã? É. Esse aqui não é com ovo, né? Esse aqui é com ovo? Não, Esse aqui vem atrás. Não, dá um ovinho. Posso aqui? Vamos só. Eu não sei bem por que esse ovo é amarelo, mas é comum dos botecos aqui. O ovo Renan se empolgou, hein? Porque a gente não come ovo no café da manhã aqui, não. É um ovo normal, né, amor? Não. Tomara que não dê dor de barriga. Eu ainda falei pro Renan, falei, amor, de quantos dias será esse ovo que tá aí? Ele falou, ah, eu como. Agora vai ficar com delícia o bafinho de ovo dentro da máscara. E a gente pegou também o pão de queijo. E no Brasil acho que tem pão de queijo em todo lugar, né? Comida típica de Minas, mas se espalhou por todo o Brasil. Mas quem é de fora geralmente não conhece, então é uma comida que você tem que experimentar se você for português ou de outro país estiver assistindo. Aqui em São Paulo é comum também vender em todo bar, e também vende no metrô. Você compra e vai comendo pra enganar a fome. Esse vídeo provavelmente vai ser gravado durante vários dias, né? Porque não dá pra gente comer tudo de uma vez só. Então não estranhe se do nada a gente mudar de roupa no vídeo. E a gente vai tentar mostrar tanto comida que o paulista come todos os dias, quanto comida que são recomendadas para turista, que não necessariamente a galera que mora em São Paulo vai lá comer, mas todo mundo que vem para São Paulo costuma ir nesses lugares, que são comidas famosas, né? Comidas turísticas. E para almoçar voltamos ao mercado municipal para provar o famoso sanduíche de mortadela. Eu não sei se é típico do paulista comer aqui, porque na verdade a Michelle nunca comeu esse lanche. Eu vim morar aqui e também nunca tive curiosidade de vir comer. Mas é turístico, assim, se pegar um guia de turismo, Lonely Planet ou qualquer coisa estrangeiro, vai recomendar o cara vir aqui comer esse lanche. Então a gente vai comer porque é prato turístico de São Paulo. Agora vamos lá, o mais famoso é o Bar do Mané, a gente tá procurando ele aqui, porque foi o que inventou a tradição. Diz a lenda que uma vez veio um cliente chato aqui e ficou reclamando que o pão tinha pouca mortadela, né? Eles vendiam pão normal com mortadela. Aí o atendente falou, ah é? E aí fez um tarugão e entregou. Tó, aí, agora tem bastante. E aí outro cliente olhou e falou, nossa, que legal, eu quero um pão assim também, um sanduíche assim. E ficou a tradição de fazer sanduíche de mortadela gigante. O que a gente pediu custou R$28. Diz ela que serve 2 pessoas. Vem 400 gramas de mortadela. Eu confesso que nunca tive curiosidade, assim, porque eu sempre achava, deve ser muita mortadela, não deve ficar saboroso. Mas vamos descobrir hoje. Cerveja pelo menos veio trincando. Serra Malte, que faz tempo que a gente não toma. Garrafa aqui tá 13. Não é barato, mas por ser num dos lugares mais turísticos de São Paulo, acho que tá ok. Mas lógico, você acha litrão por R$10, né? Lugar mais econômico. Obrigado. Nossa, olha o tamanho disso. Nossa, segura minha mão do lado. Ó. A boca não cai. Olha. Diz que tem gente que passa mal, muito salgado, muito gorduroso. Volta e meia tem alguém que desmaia depois de comer um lanche desse. Bom, mas lanche grande eu faço em casa. Vamos ver se é bom.
bom mesmo? É saboroso? Uhum. Tem gosto de mortadela? É uma mortadela boa, acho que eu nunca tinha comido uma mortadela boa. Mortadela a gente sempre compra mais barata, porque... Mas até é boa. E é frita, né? Tipo, péssimo pra saúde, mas é ótimo pro paladar. Gostei, achei que não ia ser bom, mas é. Valeu os R$28? Acho que vale pela experiência. Não sei se eu voltaria assim com frequência, mas até porque o coração não ia aguentar, né? Mas é bom, vale a pena provar. Isso aqui pra mim, metade desse lanche é muito lanche. É muito salgado. É salgado. É muito salgado. Mas é muito gostoso. Não precisava nem do queijo pra ser gostoso, só a mortadela já tava boa. Eu acho que a gente vai encerrar o rolê hoje aqui, né? Os próximos comidas vão ser no próximo dia, porque não vai dar pra comer mais nada depois disso. A gente falou que a tradição nasceu aqui nesse bar, mas hoje em dia praticamente todos os bares do Mercadão vendem esse sanduíche. Não sei qual o melhor, não sei qual o mais barato. Esse aqui é um lanche pra você dividir. Acho que nem só pela quantidade, mas ele começou a ficar meio enjoativo já. Não sei, sentiu isso também? Chega uma hora que você começa a implorar pro lanche acabar, não é? Se der pra dividir em 3, acho que é até melhor. E aí galera, dia novo. Hoje vamos comer comida de rua barata, nada de gourmet. Começando pelo churrasquinho grego. Ó, isso foi R$2,50 e vem com um suco infinito. Pode ficar recarregando lá. Esse é mais barato do que a gente comeu no outro dia e também é mais simples. Ó, vem menos carne, mas é um clássico de quem anda aqui pelo centro de São Paulo. Eu não sei se é por causa do pão, mas eu acho mais gostoso que os da Turquia. É. Tempero é bom também que eles usam. São mais barato. Tem o mesmo preço do pão na chapa. Não sei o mais barato que o pão na chapa. São mais barato que o pão na chapa. O pão na chapa era 3, esse é R$2,50. Aqui, ó, a maquininha do churrasquinho, ó. A carninha tá aqui, aí vai girando pra queimar dos lados tudo certinho. E esse aqui tava bem gostoso, que o tempero tava bom. Comeria outro até, mas a gente tem que comer outra coisa agora. Mais gostoso que o lanche de mortadela. E ó, alerta principalmente para as crianças que assistem a gente tá comendo só porcaria, mas é para mostrar no vídeo como é. Em casa a gente come salada, legumes, frutas, de tudo, hein? Agora vamos pro clássico pastel. A gente veio de novo descendo a rua e parou na banquinha. Porque é assim que a gente escolhe pastel em São Paulo. A gente pega uma banquinha e para pra comer. Pastel é bem comum paulista comer nas feiras, né? No centro é a primeira vez que a gente tá comendo. Que tal o pastel? Fazia muito tempo que a gente não comia pastel, né? É delícia. Fazia 5 anos. Uma curiosidade é que o pastel ficou muito popular pelos japoneses que vieram para São Paulo. Geralmente eram eles que vendiam. Mas no começo os japoneses, alguns diziam que eram chineses, para evitar preconceito, porque na época eles iam fugindo da guerra e o Japão tava do lado de Hitler ali, né? Então a galerinha às vezes não gostava muito, olhava meio feio. Então eles falavam que era chinês e acabou que muita gente acha que as pastelarias são todas de chinês, mas a maioria são de japoneses. Uma pessoa até zoa, né? Ah, o pastel de flango. E o japonês não tem essa dificuldade com ele. O japonês consegue falar frango numa boa, é mais chinês que tem dificuldade com ele. Nós pedimos também uma coxinha que diz que essa aqui é com massa de mandioca. Essa é novidade pra mim. Daqui o pastel. Agora a discussão, a coxinha se come assim ou assim? Da ponta. Assim? É. Não, ela foi feita pra se segurar, ó. Não, amor, mas é que se você come na ponta primeiro, você vai comendo primeiro a massa, aí fica o recheio pro final. Aí a pessoa come a ponta e fala, nossa, que ruim, larga. Lógico que não, aí você fica esperando a parte boa chegar. Nossa, tá quente. A cor da massa é igual, né? E o sabor?
Não consegui ver diferença no sabor. Analise. Minha sobrinha reconheceu que você assiste o canal. Ela quer tirar uma foto, pode? Ah, claro! Oi, então. Minha mãe ama o canal de vocês, a gente assiste todo dia com o Bernardo. E ela tá aqui. Claro, Quer mandar um oi pra ela? oi, mãe! Percebeu a diferença? Talvez a massa seja um pouco mais leve. Não sei, mas é delícia. Coxinha é bom de qualquer jeito. Acho que a comida que eu mais sentia falta do Brasil era a coxinha. Aqui em São Paulo também a gente faz assim. Não sei se no Brasil inteiro é assim. Quando tem feira perto do trabalho, a gente troca o almoço pra comer coxinha e tomar caldo de cana. Em Curitiba faz isso? Curitiba, a gente não é aprontão. Não é a prontice, é tradição. Agora queremos um clássico cachorro quente, que aqui em São Paulo chamam de hot dog. Cachorro quente tem no Brasil inteiro, mas cada região tem sua peculiaridade, né? Vamos ver como é o de São Paulo. É o mais gostoso, não precisa nem falar. A galerinha falou que o mais gostoso é de Osasco. Pena que não dá pra gente ir lá agora, que tá longe. O de Osasco eu acho que é bom, mas não é um verdadeiro. Ele é o mais cheio de frescurinha, o verdadeiro é só pão e salsicha. Não, em São Paulo não. Tá bem cheio aqui, ó, então deve ser bom. Vamos pegar a fila. A gente vai aproveitar, também tem uns suquinhos aqui, vamos comprar um suquinho. Então apresente cachorro quente paulista, convença o mundo de que ele é o melhor. Vamos lá. O hot dog é assim, ó. Salsicha, ervilha, milho, batata palha e o purezinho de batata clássico. Só isso que vem no cachorro quente de São Paulo? Não vem nem ovo, nem farofa, nem azeitona, nem... Isso não é comida. Nem ovo. Não é comida, é cachorro quente. Diz que vem catupiry também. Ai, faltou a saladinha de vinagrete, porque também a gente sempre põe saladinha de vinagrete. O suco tá barato. Copão por 3. E tá bom, é natural mesmo. Eu já dei 2 mordidas e não cheguei na salsicha. Na próxima. Não, tô cheia. Nossa, que delícia o hot dog de São Paulo. É gostoso, é quase tão bom quanto o do Paraná. Em Paranaguá a maioria põe purê de batata, mas acho que no resto do Brasil é raro ver purê de batata. Mas o purê de batata dá um negócio, não dá? Assume. Fica bom. Fica delícia. E em Paranaguá a gente põe farofa também. Quem come cachorro quente com farofa? Todo mundo. Não, ninguém. Que manja dos negócios. Nossa, que gostoso que é o cachorro quente de São Paulo. Outro dia a gente tem que vir e comer em todos esses restaurantes aqui, ó. Ali tem marmita por R$10, buffet à vontade por 15. E pra finalizar, estamos aqui na famosa Rua Augusta. Essa rua aqui em dias normais, ou melhor, em noites normais, é cheia de bar, balada, boteco. Agora à noite provavelmente não tá rolando nada, mas a gente veio aqui de dia comer um lanche que a gente comia antigamente, um clássico também, que é o famoso sanduíche de pernil. E aqui estamos divididos. Colocaram um acrílico separando as pessoas. Acho que aqui, como é movimentado, as pessoas devem compartilhar a mesa, né? Aqui está. A gente pediu um e dividiu em 2. O que vem nele? Vem um monte de pernil, tomate, pimentão. Experimente. Para lembrar dos velhos tempos. Bom. A pimentinha. Um clássico de São Paulo também. Peraí que a pimenta foi forte. É forte? E é isso, galera. O lanche deu R$17. Acho que deu uma subida boa, né? Em relação à última vez.
como tudo aqui. Mas tava bom. Tem uma outra lanchonete aqui que é famosa também por conta do lanche do pernil. Mas como a gente sempre vinha nessa daqui antes e depois do rolê, a gente preferiu voltar, né, que a gente já conhece. E é isso, galera, ainda tem um monte de comida típica aqui para experimentar de São Paulo. Mas fica para um próximo vídeo. Estamos aqui dar uma controlada no colesterol agora. E é isso, galera, até a próxima. Olha, voltando para casa, a gente encontrou uma rua da cidade do Renan. Olha lá, amor, fica aí pra gente tirar uma foto sua embaixo da plaquinha.